Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast neste canal. Ahn, Meu intuito hoje é abordar um pouquinho a respeito da Black Pill. Na verdade, eu quero falar de todos os estágios que eu vivenciei, até porque eu me considero imerso completamente na Black Pill. Estou tentando sair, mas talvez eu apresente alguns pontos aqui para vocês sobre o porquê de eu ainda não ter saído dela. Primeiramente, eu gostaria de comentar a respeito do meu podcast anterior, né? Que era com respeito aos MGTOW, o maior problema com os MGTOW. Eu removi este podcast do ar por uma questão bem simples, de uma lógica até simples de raciocínio. Eu ainda acredito que o MGTOW tem uma certa, como é que eu posso dizer, birra. Mas eu acho um desserviço, sim, essa vai ser a palavra que eu vou utilizar, fazer um vídeo contra essa galera no momento que a gente está imerso. Certamente existem pontos que eu vou discordar do MGTOW em alguns sentidos, mas não são pontos tão evidentes. Como eu disse no podcast anterior, eu não critico o MGTOW. O que eu critico em si é aquela repetição, mas refletindo um pouco, não chega a ser necessariamente um problema em si. Então eu decidi remover aquele vídeo do ar. Não vou pedir desculpa se eu ofendi você, se você ficou ofendido por causa de um videozinho de internet. Eu quero mais é que você se foda. Agora voltando ao nosso querido podcast, Black Pill. A Black Pill é uma merda. Já vou começar por aqui. Porque você acabou de sair da Red Pill, ou seja, você acabou de sair do pão com mortandela e você vai começar agora a comer berinjela com mastruz. Não é uma coisa legal, não é uma coisa divertida. Digerir tudo isso pode ser um pouco difícil, principalmente quando você passa por aquele estágio inicial da Black Pill, onde você percebe que não há futuro. Você percebe que não há um futuro claro nos relacionamentos e você acaba se sentindo meio niilista, por assim dizer. Então, do ponto de vista simples, você começa a perder a graça nas coisas, entende? Qual seria o sentido de manter uma boa aparência, manter um bom status quo, sendo que eu não vou me relacionar com ninguém? Qual seria o motivo de eu querer construir alguma coisa, sendo que no fim das contas eu não vou utilizar isso para nada, eu não vou construir família? É um pouco engraçado a gente pensar nisso, porque o homem em si, a criatura masculina, nós costumamos fazer as coisas dados a uma motivação, né? Costumamos utilizar muito uma força externa. E muitos homens atribuem essa força ao relacionamento. Então, por exemplo, eu conheci caras que eles só, entre aspas, acordaram para a vida a partir do momento que eles casaram. Outros conseguiram acordar antes, às vezes num relacionamento, um namoro, alguma coisa assim, e falaram, poxa, eu preciso fazer alguma coisa para minha vida caso eu queira construir uma vida ao lado dessa pessoa. Então a pessoa começou a se dedicar em uma área, estudar, progredir em sentido financeiro, psicológico, tudo visando o relacionamento. Até o famoso mangino, né, desse meio masculinista que a gente costuma utilizar. Só que acontece, quando você limita o seu ponto de vista visando apenas o ganho, se você estiver em um relacionamento, você acaba perdendo muito, porque quando você toma a vermelhinha, meio que fica difícil de você ver propósito nessas coisas. Afinal de contas, se eu não vou casar, se eu não vou ter filho, se eu não vou constituir família, eu não preciso me preocupar com nada disso, com evolução.
Só que aí está um erro. É muito difícil você falar para uma pessoa que ela deve fazer. Então, quando você fala, poxa, cara, existe uma vida que não envolve você se envolver com pessoas interesseiras, mulheres interesseiras no caso, ou com pessoas que querem te destruir, ou o relacionamento não está tão produtivo porque tantas leis estão surgindo. Eu já comentei a respeito das leis aqui, né? Acredito que as leis elas sempre vão ser pró-mulher e não há muito o que fazer quanto a isso. Então, você fica nessa imersão de que você precisa fazer que você só vai conseguir precisar fazer alguma coisa se você se envolver com uma mulher, e você acaba perdendo muito. Essa é a verdade. Então, o lance aqui é você buscar um amor próprio, por assim dizer. Você entender que nem tudo gira em torno do relacionamento a dois. Você pode sim viver sua vida de uma forma mais na solitude, por assim dizer. Uma coisa que até o Epifania costuma comentar bastante, esse ponto da solitude. Aliás, eu gostaria até de conversar um dia desses aí com o pessoal da machosfera aí, do meio masculinismo, se bem que eles não iam gostar de mim, eu também sinto um pouco disso, até porque também acabo batendo bastante nos caras, mas isso é assunto para outro vídeo. Eu acho que é até legal, né? Esse lance de a gente bater um no outro fica um negócio interessante para a discussão. Mas enfim. E existe esse ponto também a respeito do cara ele saber entender que ele tem esse ponto de vista dele não precisar realmente depender de uma mulher para constituir a vida dele. E é um ponto que eu ainda estou preso, uma coisa que eu tenho que admitir, porque eu como indivíduo, eu acho que talvez pela forma como eu fui criado também, eu fui criado no ambiente religioso, tenho pai e mãe juntos, né? Então é meio esquisito para mim a ideia de uma vida a solo. E quando eu percebi a atual situação em que as mulheres se encontravam, foi meio que uma porrada muito forte. Inclusive, algo que até ressaltou a Black Pill existente dentro de mim foi algo que aconteceu recentemente. Eu tive um contato com uma moça e foi bem, era interessante, obviamente, mas quando chegava nesse ponto, né, tipo, dos interesses, enfim, né, tanto do homem oferecer como da mulher oferecer, no momento eu estava saindo perdendo, e aí, obviamente, houve uma ruptura antes que houvesse uma junção. Então foi ali que eu percebi que realmente era algo mais direcionado àquilo que eu tenho. Hoje eu não tenho muita coisa, né, mas eu já estou começando a construir algo e eu sinto como se agora nesse exato momento, as pessoas que sabem o que eu sou, sabem o que eu tenho, já começam a me olhar de outro olho, com outros olhos. E isso me deixa bem desanimado, entendeu? Aí a Black Pill que bate de vez, poxa aí, ó, olha aí as mulheres que você tanto idealizou. Olha a partir do momento que elas começaram a te olhar. Quando você estava lá na fossa, quem é que estava do seu lado? Aí a Black Pill começa a bater com mais força. O outro ponto também é que você deixa a palavra que o YouTube odeia, né? Ódio. Você deixa de odiar. Desculpa pelo barulho, porque infelizmente eu moro de frente de um lava rápido e o cara trabalha de domingo a domingo, então primeiramente parabéns para ele, segundamente eu me lasco. Segundamente não existe, né? Mas tudo bem. Para quem não sabe, eu sou professor, eu dou aula de inglês e é um ponto interessante porque agora que eu estou tendo um contato maior com
pessoas do meu meio, pessoas do meu cotidiano, assim, do ambiente que eu vivo em si, o meu nome começou a ficar um pouco mais em alta nos nossos meios, assim. Então eu percebi esse tipo de coisa. Coisas que quando eu estava lá atrás, desempregado ou sem trabalhar regularmente, eu ainda trabalhava, mas eu não tinha eu não tinha uma profissão especificamente dita. Eu trabalhava com elétrica, trabalhava com manutenção, com essas coisas assim, mais de algo de auxiliar, de ajudante, né? Então eu não era reconhecido pelo que eu fazia. Então eu percebi que houve sim uma certa diferença. Voltando a falar a questão do ódio. O ódio é interessante porque ele é um excelente mecanismo de impulso. Você não pode se deixar mover pelo ódio, né? O ódio ele não tem que ser seu ponto central de partida, mas ele é um bom ponto inicial. Isso é fato. E quando você está Black Pill, você até sente esse certo ódio, só que você não tem força para sair do lugar, porque esse ódio ele é direcionado sempre a mulheres, às leis, a essas coisas assim que a gente costuma falar no meio masculinista. É um ponto que eu já entro em discordância comigo e tal. Eu acredito que sim, são pontos que devem ser mencionados. Só que se você fica preso nisso, meio que o niilismo, presta atenção no que eu vou falar aqui. Presta atenção no que eu vou falar. Meio que esse niilismo, o estágio da Black Pill, ele pode nem sempre sair. Vamos prestar atenção nisso. Você alimenta um constante rancor pelas leis, pela sociedade, pelos manginas, pelas mulheres, e você fica preso somente nisso. Você não faz nenhuma outra coisa da sua vida a não ser odiar essas pessoas. Você não sai do lugar, entende? Você fica preso naquela Black Pill, você não consegue fazer nada e você não vai para lugar nenhum. E isso aconteceu comigo. Recentemente eu passei por uma situação dessa, onde eu não conseguia fazer nada além de odiar o ambiente que eu estava inserido. A sociedade, as leis, as mulheres. Isso é algo muito ruim, muito prejudicial, porque eu não estava evoluindo. E não é uma evolução do tipo puar. Você tem que evoluir, cara. Banho gelado, cara. No FAP, cara. Não é essa merda. Não é essa merda que eu tô falando. Você simplesmente ter a consciência de que existe uma vida além de relacionamentos. E quando o cara tá na Black Pill, ele não consegue enxergar isso, porque ele tá tão cegado pelo ódio, tão cegado, que ele não consegue ver uma outra coisa, um outro estilo de vida. Obviamente, você tem que se manter atento às novas leis que saem, você tem que se manter atento ao tipo de mulher que existe na sua região, seja mulher de igreja, seja mulher de festa, seja sua vizinha, seja mulher de trabalho, o que for. Você tem que ficar atento a esse tipo de coisa, e sempre tem caras acordando, que foi uma coisa que o Gideão mencionou naquele vídeo que eu tirei do ar. Só que existe uma coisa que o cara do Black Pill, ele não consegue enxergar isso. O cara que tá na Black Pill, que nem eu passei, que nem eu ainda estou passando, às vezes ele não tem um discernimento de entender, poxa, mulher faz isso, mas eu poderia fazer uma outra coisa da minha vida. Eu poderia estar, por exemplo, estudando uma arte da guerra. Eu poderia estar, por exemplo, colocando meu chapéuzinho de... Não é metal, aquele chapéu... como é que é o nome daquele negócio? Papel alumínio, e teorizando sobre os narigudos. Não, você fica preso em leis e em hedonismo barato. Essa é a grande realidade. Então, a Black Pill é um estágio muito perigoso que pode ser intensificado com o MGTOW. Esse é meu ponto, entendeu? Eu não tenho nada contra o MGTOW, já repito isso mais de 3, 4, 5 vezes aqui. Não
tenho nada contra o MGTOW. Mas quando você tá na Black Pill e só consome esse tipo de conteúdo, leis misândricas, a bolha, mulheres, Mangina, Missol, as dolls, enfim, você vai acabar preso nesse círculo de ódio. Como volto a ressaltar, o ódio ele é fundamental para te tirar da Black Pill. Só que você não pode ficar preso no ódio, porque senão você vai ficar em um loop infinito de desprezo à sociedade e você não vai conseguir fazer absolutamente nada, porque volto a ressaltar, eu estive na Black Pill, eu ainda estou na Black Pill e sei do que eu estou falando. É quando você acorda de manhã e você não vê propósito, porque você entende que a sociedade não presta, que as mulheres... O cara Black Pill vai pensar assim, obviamente, que as mulheres, nenhuma mulher presta, que a sociedade está completamente degenerada e está todo mundo lascado. Quem assistiu o meu último episódio lá, que eu falei sobre os MGTOWs, percebeu que eu estava nesse naipe de tá tudo uma merda e tudo acabou. Não é isso, não é isso. Eu me equivoquei naquele ponto. Peço desculpas por isso. Por isso sim eu peço desculpas. Não tá tudo acabado, não tá tudo finalizado. Existe uma salvação para a pessoa que acordou. O cara que tá na Black Pill, existe sim uma salvação. Só que quando você fica preso a esse tipo de mentalidade que tá tudo destruído, que é o Black Pill, você não sai do lugar. Então acho que era basicamente isso que eu queria abordar aqui. Como sair da Black Pill é uma questão simples, né? Você começa a aceitar essas coisas e até dar uma risada com o sistema, mas ao mesmo tempo é difícil, porque como eu disse, eu ainda estou na Black Pill e para sair dela não está sendo algo fácil. Espero gravar um vídeo daqui a 5, 6 meses ou até menos, falando: ah, e aí galera, agora eu sou Honk Pill, ou então, e aí galera, me desvinculei dessas merdas aí, agora eu sou outra coisa, eu sou o Arqueiro Verde. Mas infelizmente não é o caso no momento, então eu não vou mentir pra vocês aqui, eu não vou dizer que eu sou o cara esclarecido, o cara que tem todas as respostas, eu não sou esse cara. Eu sou o cara que sabe dizer o que é Black Pill, porque eu estou nela. Então é isso daí. Forte abraço a todos e arrivederci.